A realidade dentro de um terreiro que ninguém te conta. Fala, meus amores, mais um vídeo começando aqui nesse canal do irmão mais velho de vocês, da Umbanda, que a gente fala sobre tudo de uma forma muito acolhedora, de uma forma esclarecedora, e vocês sabem que eu tento falar sem tabu. Falar o que ninguém fala e trazer alguns questionamentos que eu acho muito interessantes para nossa religião. E hoje eu vou falar sobre um tema que pouquíssimas pessoas falam, que pouquíssimos sacerdotes sentam para conversar com os seus filhos, que é a realidade que acontece dentro de um terreiro e que as pessoas não contam, que as pessoas não falam. Foram pouquíssimos os terreiros ou nenhum terreiro que eu entrei que me falou como funcionaria ali dentro, como que seriam as coisas ali dentro antes de eu entrar. A sorte é que eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz muito terapia, então eu sempre foquei muito em ter um diálogo muito aberto, sempre fui muito questionador, sempre gostei de saber aonde eu estava entrando. Claro que hoje, com 27 anos... Será que é 27? Ou 28? 27. Claro que com 27 anos a gente aprende muito mais coisas e eu fui aprendendo muito pelas minhas vivências também. A Umbanda é uma religião linda, é uma religião assim que tem muitas coisas boas, muitas histórias lindas e comoventes. Eu sou completamente apaixonado pela Umbanda. Eu acho que a Umbanda assim, ela me salvou em diversos sentidos. Porém, toda religião é feita de pessoas. E aonde tem pessoas, existe muita tendência a ter problemas. E problemas que podem ser evitados com uma boa observação. É claro que conforme você vai ganhando maturidade, conforme você vai crescendo na religião, você vai ficando meio calejado, você vai aprendendo algumas coisas, você vai vivenciando algumas coisas e você já vai começar a evitar e sabe quando vai dar merda. Mas não é todo mundo que tem essa vivência. Então a ideia desse vídeo é trazer algumas dicas, algumas orientações e falar abertamente o que acontece dentro de um terreiro para que você possa observar e entender se ali, aquele lugar, é o lugar que você tem que estar. Por que eu digo isso? Muitas pessoas se decepcionam muito na religião. Elas não se decepcionam com os orixás, não se decepcionam com as entidades. As pessoas se decepcionam com pessoas, porque pessoas, sim, são imperfeitas e tá tudo bem. Então, gente, o que acontece? Antes de você decidir entrar numa casa, eu sempre oriento todo mundo a analisar muito bem a casa que vai entrar. Fique na assistência durante um tempo. John, existe algum tempo específico para entrar? Para ficar na assistência? Eu não acho que tem um tempo específico, mas eu acho que seria interessante você verificar, você ver, você vivenciar todas as giras da casa. Uma gira de criança, uma gira de preto velho, uma gira de caboclo, uma gira de exu, uma gira de malandro, pra você ver como que é a estrutura daquela casa, como que é a organização daquela casa, se aquela casa é uma casa organizada. Por quê? Coisas que você se incomoda, coisas que você percebe. Estando na assistência, quando você entra, não vai melhorar, vai se intensificar. Então observe, se você é uma pessoa que exige muita organização, se você é uma pessoa muito organizada e você entra numa casa que não tem tanta organização assim, você vai se incomodar. Então você vai estar entrando numa relação que você já vai ter problemas. Você sabe que vai ter problemas. Então eu sempre oriento vocês analisarem muito bem a casa que vocês querem entrar. Uma outra coisa que vale muito a pena ser observado, observem como que os médiums se tratam entre si. Não como os médiums tratam a assistência, mas como os médiums se tratam entre si. Porque isso vale muito. Tem muitas casas que tem muito problema de fofoca, de panelinha, de patotinha. Já comenta aí se você já vivenciou isso em alguma casa que você esteve. E panelinha necessariamente não quer dizer aquele irmão mais tímido, porque naturalmente no nosso círculo social a gente vai ter mais afinidade com algumas pessoas do que outras. O problema é que quando isso se torna algum tipo de exclusão dos médiuns para outros médiuns, e essa exclusão às vezes pode ser alguns olhares, podem ser alguns comentários. Sabe quando tem até aqueles olhares mais maldosos, aqueles comentários mais maldosos de um certo grupo de médium em cima de outro médium ou grupo de médiums? Observem isso. Na assistência vocês conseguem perceber se é uma casa unida, se é uma casa que tem mais grupos, se é uma casa que, tipo assim, as pessoas são mais cada uma no seu canto. Você consegue sentir, porque quando você entra, você vai fazer parte daquele círculo, daquele grupo. Então, assim, vale a pena você entender aonde você está entrando. Uma outra coisa que você precisa observar é como o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o líder religioso daquela casa trata os seus
seus filhos. Se for um líder religioso que briga, que esculacha, que humilha, que grita na frente de todo mundo, que faz questão de chamar a atenção e mostrar que ele é um bambambam daquela casa, você tem que entender se você vai aguentar esse tipo de comportamento. Eu acho que todo líder religioso, antes, ele tem que aprender a ser líder, independente de onde ele vai estar sendo. Um líder no ambiente de trabalho, um líder dentro da sua casa, porque o líder ele tem que aprender a influenciar pelo dom da influência e não pela ordem, não pelo grito, não pelo medo. Em muitas casas de axé, infelizmente, existem figuras extremamente autoritárias, que são extremamente tóxicas para os seus filhos e que não aceitam ser repreendidos. Não cabe você, como médium, querer mudar o pai de santo. Não cabe você querer confrontar o pai de santo. A casa é dele, as ordens são dele. Literalmente fica quem quer. Não, do outro você não dá conta. Entenda se aquele espaço é para você. Se aquela postura é a postura que você espera de uma pessoa que vai liderar o seu ori, liderar a sua cabeça, liderar a sua jornada espiritual. Então analisem sempre muito bem como que aquele líder trata os seus filhos e as pessoas que estão debaixo da sua proteção. Uma outra coisa que eu oriento muito as pessoas a observarem também é a questão de fofoca. Se é um terreiro que tem muita fofoca, se antes de você entrar, você já conhece alguém, e sempre tem uma história, sempre tem um tititi, sempre tem uma fofoca, sempre tem alguém falando da vida de alguém, eu não recomendo entrar numa casa dessa, porque naturalmente em algum momento você também vai ser alvo dessa fofoca. Porque quem fala de A para B, fala de B para A. Literalmente é isso. Se alguém vem para falar da vida de alguém para você, vão falar da sua vida em outro momento. Então observem muito bem. E se vocês perceberem, em nenhum momento eu falei de espiritualidade até agora. Estou falando somente de pessoas. Para você entender como que é a jornada dentro de uma casa de santo. Uma casa de santo tem os mesmos problemas que a nossa sociedade tem. Uma casa de santo é a representação da nossa sociedade. Só que ali nós estamos para congregar, para comungar. E por mais que digam, mas você tem que estar ali pela espiritualidade e não pelas pessoas. Mas como que se mantém numa elevação boa, numa elevação tranquila, se as pessoas que estão ali no meio não estão ajudando para isso? Então é isso que vocês têm que analisar muito bem. Enquanto vocês estiverem na assistência, analisem todo o comportamento sobre tudo. Tentem tirar informações das pessoas. Se vocês têm alguém ali da assistência que você vê que sempre tá, pergunta como que é essa casa. Tem muita rotatividade de pessoas? Tô pensando em entrar, não sei se eu entro. Converse com os irmãos mais velhos, conversem com os médiuns mais velhos da casa, conversem com as pessoas mais antigas. Se você conhecer alguém daquela casa, pergunte mesmo, ou amigo ou amiga, o que tem de ruim na casa, só para eu poder me preparar, só para eu poder entender. Porque, gente, é o início de uma relação que exige muita dedicação, uma relação que exige muita transparência. Então, vocês saberem em que relação vocês estão entrando para vocês se pouparem, se protegerem, é essencial. Toda casa de santo tem os seus compromissos e as suas cobranças. Não entre achando que você não vai ser cobrado. Não entre achando que você não vai ter compromisso. Você tem que ter compromisso financeiro, porque uma casa precisa da mensalidade para se manter viva. Uma casa... Ah, John, mas é um bando, uma cobra. Cobra no sentido de mensalidade. Porque a luz que você usa vai ser paga. A água que você usa vai ser paga. O material de limpeza para limpar aquele terreiro vai ser pago. Às vezes tem casos que pagam um aluguel, é uma obra que precisa ser feita, é uma imagem que precisa ser comprada, uma casa de santo precisa ter fundo de caixa por uma emergência. Então, assim, é com o dinheiro da mensalidade que muitas casas se mantêm. Não adianta entrar achando que não vai ter que pagar mensalidade. Então você precisa estar financeiramente disponível. Só que não é todo mundo que tem essa condição. Eu já fui de muitas casas que as pessoas que às vezes perdiam seus empregos e não tinham como manter a mensalidade. E o pai de santo anulava aquela mensalidade daquele mês até que a pessoa pudesse pagar novamente. Mas claro, existem casos e casos. Que às vezes pessoas falavam que não tinham como pagar a mensalidade do terreiro, mas estava gastando dinheiro com bebida, com coisas supérfluas, sempre postando na internet. Então precisa entender se a sua realidade financeira comporta a obrigatoriedade que você vai ter com o terreiro. Uma outra coisa é a seguinte coisa. Um terreiro tem as suas festividades, os seus trabalhos específicos,
A sua entidade vai querer beber, vai querer fumar, você vai querer comprar as coisas da sua entidade, os itens de trabalho dela, então você vai precisar ter dinheiro para comprar isso. Às vezes é uma festa de final de ano de pombagira, de encerramento, que o médium faz um rateio ali, às vezes é uma feijoada de Ogum, que os médiums fazem um rateio ali, às vezes você começou a trabalhar com o preto velho e precisa comprar o banco do preto velho, você vai precisar comprar a bebida do seu Exu, o cigarro da sua pombagira, vai precisar comprar, às vezes, uma erva para o seu caboclo trabalhar, então você precisa entender se você pode. Isso é uma conversa que eu falo muito com pessoas que vêm me perguntar, que são menores de idade, sobre entrar na religião. Eu sempre pergunto se elas vão ter como se manter, ou se os pais vão colaborar, vão ajudar esse médium se manter. Eu tenho 27 anos, o meu irmão fez 18 esse ano, mas antes o meu pai sempre pagou tudo pro meu irmão. E quando ele não podia, eu ajudava, porque meu irmão não tinha renda. Então sempre analise se você vai poder. John, não tenho essa condição financeira agora, não posso agora, mas quero muito me dedicar à espiritualidade. Eu entendo que, assim, a necessidade financeira é uma coisa que acontece. Você pode se dedicar à espiritualidade estando na assistência. Você pode perguntar num terreiro se você pode ajudar numa cantina, se pode ajudar a varrer um terreiro, se pode ajudar numa portaria. Sempre existem formas. E lembre-se, se você ainda não está numa condição financeira, poder estar dentro de um terreiro, peça caminho à espiritualidade. Peça para a espiritualidade te ajudar financeiramente, abrir os seus caminhos. Faça esse acordo com a espiritualidade. Quando eu tiver no emprego melhor, quando as coisas acontecerem melhor para mim, eu vou entrar para poder me dedicar de corpo e alma. Uma outra coisa que vocês têm que pensar também é que o terreiro vai exigir o tempo de vocês. Vocês vão ter que estar disponível em questão de tempo. Tem terreiros que funcionam de 15 a 15 dias, tem terreiros que funcionam semanalmente, uma vez na semana, tem terreiros que funcionam 2 vezes na semana, e vocês precisam entender com a liderança de vocês como é a visão deles sobre isso. Eu vou contar um exemplo meu. Eu sou executivo, eu trabalho muito, eu viajo muito. Muitas das minhas viagens não são programadas com antecedência. Então todas as casas que eu passei, eu sempre falei sobre isso. Eu sempre perguntei, como é a sua visão, mãe, pai de santo, em relação à ausência nas giras, porque nem sempre eu vou poder estar, nem sempre eu consigo estar, a minha vida me exige muito, a minha vida é muito corrida, porque tem terreiros que dizem que deixam, que não tem problema, mas literalmente existe um certo mal-estar quando o filho de santo não tá, quando o filho de santo não pode estar na gira, às vezes jogação de indireta, e tem pessoas que estão mais vezes, só que eu entendo que todos nós temos vida, né? Acontece muito, tem gente que não consegue chegar no horário da gira porque tá trabalhando, ou porque tem criança pequena, tem gente que não consegue estar 2, 3 dias seguidos dentro de um terreiro por causa da sua existência. Eu sempre parti do princípio que o terreiro tem que entender a realidade das pessoas. Não tem como, muitas das vezes, a gente exigir que aquele médium esteja sempre todas as giras de um terreiro, porque cada pessoa tem uma realidade. Eu já tive irmãos de santo que trabalhavam em mercado e só tinham uma folga no mês. Então, assim, aquela folga era a folga que eles estavam na gira. Já tive irmãos de santo que trabalhavam de plantão. Às vezes chegavam do plantão de 36 horas e tinham uma gira ali. E muitas das vezes eles não iam, porque eles iam descansar. Tá todo mundo tentando equilibrar a vida espiritual com a vida familiar, com a vida profissional, com a vida com a saúde. Então, assim, entendam como é a visão desse pai de santo, dessa mãe de santo em relação a isso. Os terreiros que eu menos tive problema em relação a isso eram terreiros que os líderes religiosos, que os líderes ali daquela casa também tinham uma carreira ou também tinham outras demandas fora do terreiro. Mas já vivenciei também casas que o pai de santo ou que a mãe de santo achava sim que ele era dono do tempo do filho, que ele era dono da vida do filho. Às vezes tinha gira 3 finais de semana no mês e no 4º final de semana montava uma grande faxina. Nós, como médiuns, temos que ajudar sim, sempre. Mas nós, como médiuns, também temos uma vida, temos uma família. A espiritualidade não vai te dar uma família para você abandonar a família por causa de terreiro. A espiritualidade não vai te dar uma carreira, uma boa profissão para você abandonar isso por causa de terreiro. Tudo tem que ficar nivelado na nossa vida, gente. Nada tem que ter excesso, senão a gente fica bitolado dentro de religião.
né? Depois a gente não pode falar dessas pessoas que vão para as igrejas, por exemplo, que ficam de domingo a domingo dentro da igreja, se muitas das vezes o povo do santo também faz isso. Mas claro, se faz com amor, se faz sem peso, se faz porque gosta, não tem problema. Mas o problema é achar que todo mundo tem que viver a mesma realidade, da mesma forma, porque não é. As pessoas têm que querer viver aquilo. Se elas querem, não tem problema nenhum. Então sempre perguntem. Perguntem em relação à questão financeira e perguntem sobre a questão do tempo. Uma outra coisa que eu sempre falo pra todo mundo é que você tem que querer estar ali dentro. Não vá por pressão. Não vá por medo. Não vai porque a entidade tá te pressionando, porque o pai de santo tá te pressionando, porque o irmão de santo tá te pressionando. Vá porque quer. Deus deu um livre-arbítrio para todo mundo. O livre-arbítrio é nosso. Estar dentro da religião ou não. Todos nós somos médiuns, a gente consegue fazer a nossa caridade também fora do terreiro. Você pode ajudar um asilo, você pode ajudar um orfanato, pode entregar uma comida na rua, pode dar ouvido dentro de casa, que eu sempre falo, vou falar um pouco evangélico agora. Mas o primeiro testemunho tem que ser dentro de casa. Não adianta estar dentro de um terreiro de domingo a domingo se você não trata bem a sua mãe, se você não trata bem o seu marido, se você trata mal o seu filho, se você não é um bom pai, se você não é uma boa mãe. O primeiro testemunho tem que ser dentro de casa. A nossa família é a nossa grande missão. Então, assim, o estar dentro do lar também é importante. Já tive muitos irmãos de santo, eu já vivenciei isso, que estavam com problemas dentro de casa e falaram, não consigo dar um terreiro hoje. A minha família é minha prioridade. A família tem que ser a prioridade sempre. E isso, assim, é trazer uma lucidez para a religião. Você acha mesmo que o orixá ou a entidade vai te cobrar porque você está cuidando da sua família, está apoiando a sua família? Às vezes o seu filho está precisando de você, às vezes a sua filha está precisando de você, e às vezes as pessoas preferem estar dentro de um terreiro, cuidando de outras pessoas, mas negligenciando as suas próprias famílias. Então, assim, isso tem que você tem que querer. E aí você tem que entender se a sua vida comporta estar dentro da religião. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que pode. Não caiam nessa coisa que é só querer e fazer acontecer. Não é só querer. A gente vive uma vida recheada de muitos problemas, de muitos percalços. Tá todo mundo equilibrando seus pratinhos e tentando dar conta de tudo. Tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sábado, ou trabalham em shopping, fazem faculdade. Não tem muito tempo para estar 100% dedicado a uma religião. Não é todo mundo que consegue. Tem mães, por exemplo, que são mães solo, que tem criança dentro de casa, que não tem com quem deixar a criança, que às vezes também não pode levar para dentro de um terreiro. Tem pessoas que não têm condição financeira ainda para estar dentro de um terreiro. Então, assim, se você entende que a sua vida, a sua existência hoje não comporta um terreiro, tá tudo bem. E quando chegar o momento, peça caminho para a espiritualidade. Me ajude, organize as coisas para que eu tenha tempo, para que eu possa, sabe, visualizem mesmo a vida que vocês querem. Eu quero um trabalho de segunda a sexta, eu já quero ter terminado a minha faculdade, eu quero ter passado num concurso, eu quero já ter minha família montada. E entenda que quando sobrar um espaço, você pode querer preencher. Diferente é quando tem um sábado e domingo, a pessoa fica arrumando desculpas. Mas assim, existem casos e casos. Não vão por pressão, não vão por se sentirem obrigados, não se sintam obrigados. Cada um entende a sua vida, essa rotina. E mesmo que tivesse, gente, mesmo que você tivesse tempo, se você não quisesse, o livre-arbítrio é seu. Às vezes você não quer estar dentro de um terreiro. Tem muitas pessoas que se decepcionaram muito dentro de terreiro e não querem estar dentro de um terreiro. Você consegue praticar caridade de outras formas, até que a espiritualidade trate isso dentro de você. E peça, se for a hora de voltar, que vocês me chamem. Mas por hora eu não sinto que é a hora de voltar, que vocês trabalhem isso dentro de mim. Estar dentro de um terreiro também vai precisar de dedicação, tá, gente? Não vai achando que é só chegada, santo e embora, porque não é. Entenda também na casa que vocês vão entrar, qual é a hora que chega. Por exemplo, se as giras começam 5 horas, eu já fui de uma casa que tinha que chegar lá 9 horas da manhã. Para fazer faxina, para passar o dia no terreiro. A gente tinha que almoçar no terreiro, tomar banho no terreiro, fazer tudo no terreiro. Como também já tive casos que eu tinha que chegar, por exemplo, se a gira começasse às 5, a gente chegava às 2 para fazer a faxina e preparar tudo. Todo mundo já ia de banho tomado, todo mundo já ia almoçado, só para organizar as coisas e começar a gira. Mas entendam, porque assim,
vai precisar fazer faxina. Se não gosta de fazer em casa, entenda que ali dentro não é a sua casa, é a casa do teu orixá, é a casa das suas entidades, é o teu templo. Então ali vai precisar fazer faxina, varrer, limpar a imagem, tirar oferenda com comida muitas das vezes estragada. Vai precisar se despir mesmo. Não tem isso de... Dentro de um terreiro não tem isso de cargos lá fora, de quem tem mais dinheiro e quem não tem, quem tem profissão barbarizante e quem não tem. Dentro do terreiro todo mundo é igual. Todo mundo é igual e todo mundo ajuda, todo mundo mete a mão. Tem muitas casas que quando a gira acaba, independente do horário que acabe, você tem que ficar até o final. Então entenda se você pode isso, se você consegue isso. Tem casas que é longe. Uma coisa que eu também falo muito com as pessoas: não busquem terreiros tão longe se vocês não têm um carro próprio, ou se vocês dependem tanto de condução. Porque não adianta entrar e depois ficar chateado com o pai de santo que a gira terminou tarde. Nem sempre consegue se cumprir um cronograma. Nem sempre consegue se terminar na hora certa. E se não terminar, você vai estar liberado para ir embora? Vai ter algum tipo de mal-estar se você for embora? Entenda isso. Porque são pequenas coisas que as pessoas não falam, mas causam muitos estresses desnecessários dentro da vida mediúnica de um médium. É coisa de muito desnecessária. Uma outra coisa é essa questão também do horário. A sua casa que você vai entrar, que você pretende entrar, é uma casa rigorosa em relação a horários? Ela tem hora para começar e para terminar? Eu já fui de uma casa que tinha hora exata para terminar. Na verdade, eu acho que todas as casas que eu fui tinham hora para terminar. Às vezes passava meia horinha, 20 minutos, 40 minutos, mas no máximo isso, nada demais. Mas assim, a grande maioria acabava 9 horas em ponto. 9 horas em ponto acabava, todo mundo sabia quais eram as suas funções, tinha que limpar o terreiro antes de fechar o terreiro e todo mundo ia embora junto. Não tinha isso de ficar outras pessoas e uma galera ir embora, porque são coisas também que incomodam muito. Se é uma casa que precisa ficar até o final, tenta chegar num acordo com os líderes da casa. Tenta explicar a sua situação, explicar que é muito longe, se você pode se comprometer em chegar mais cedo do que ficar até mais tarde, porque não é todo mundo que tem realidade. Tem gente que chega de carro, vai embora de carro e acha um absurdo que tem irmãos que querem ir embora mais cedo porque são irmãos que estão em condução, que estão dependendo de ônibus. Então a gente dentro de uma casa de santo, a gente tem que olhar a realidade de todo mundo. A gente tem que analisar, a gente tem que abraçar. Não é todo mundo que tem a mesma realidade. Você às vezes pode morar 10 minutos do terreiro, mas teu irmão de santo pode morar às vezes a 40 minutos do terreiro indo de condução, sozinha. Então a gente tem que analisar isso, ter compaixão para com o outro. Filho de santo não pode julgar filho de santo. Uma coisa que eu sempre falei: filho de santo não tem que apontar filho de santo. Irmão de santo tem que se apoiar, tem que se acolher. Quem tem que chamar atenção é o pai de santo. Se o pai de santo não está falando nada, não cabe ao filho de santo apontar outro irmão de santo. E isso é um grande problema dentro dos terreiros. Pessoas que se acham melhores do que outras pessoas que estão no mesmo nível que elas. Julgadores apontando um lugar que deveria ser de conforto, um lugar que deveria ser de apoio. E a mesma coisa sobre a liderança. A liderança da casa tem que ser um exemplo. Eu sempre falei que um líder religioso ele tem que ser o meu exemplo de tudo. Eu tenho que olhar para ele e enxergar um exemplo. Ele tem que ser a pessoa que me inspira. Se ele é a pessoa, se ele é a primeira pessoa que faz a fofoca, se ele é a primeira pessoa que arruma contenda, que fala mal de um filho de santo para outro, se ele é a primeira pessoa que dá exemplos que não devem ser seguidos, será que realmente esse é o líder espiritual que eu vou querer para mim? Porque o líder, o pai de santo, a mãe de santo, o líder no geral, independente do cenário que você esteja, ele tem que ser um exemplo. Digamos que, por exemplo, seja no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o líder do setor, ele não tem que ser o exemplo? Não é ele que tem que jogar a responsabilidade no peito? Não é ele que resolve? Não é ele que vai na linha de frente? Não é ele que traça a estratégia? A mesma coisa no terreiro. Um pai de santo, uma mãe de santo, ele tem que ser exemplo para os seus filhos de santo. Só que muito se confunde aí fora que exemplo é ter mais conhecimento, é saber mais ervas, é saber mais nomes em Yorubá, é saber mais feitiços, é saber mais sobre entidades. Não é. Um líder espiritual, ele direciona a vida espiritual dos filhos de santo em todos os cenários. É ele que vai aconselhar numa questão amorosa, é ele que vai aconselhar numa questão familiar, é ele que vai aconselhar num problema dentro do trabalho. Então ele tem que ser exemplo.
Analisem a liderança de vocês, mas não na posição de julgadores, porque vocês não são julgadores, vocês não podem julgar e condenar ninguém. Analisem na situação, tipo assim, é essa liderança que eu quero? Porque não cabe vocês querer mudar ninguém. Muitos dos problemas que existem também dentro da jornada espiritual é que quando a gente quer mudar o outro, a gente quer controlar o outro. É só analisar se aquilo ali é pra você. Se não for, a espiritualidade já te mostrou. Ela já te mostrou que aquilo não é pra você. Basta você buscar uma outra casa que você vai se adaptar melhor. E sim, vocês podem trocar de casa. Vocês não têm que ficar pra sempre dentro de uma casa. Uma casa como se fosse um novo capítulo dentro da sua jornada espiritual. Porque o verdadeiro terreiro, o verdadeiro templo tá aqui dentro, ó. São vocês. Quando vocês trocam de casa, os seus guias vão acompanhar vocês, os seus orixás vão acompanhar vocês, mas sempre entendam que assim, um momento para cada, aprendam a entrar, mas aprendam a sair, saiam com respeito, saiam assim pela porta da frente, sem às vezes, se não quer dar muitos questionamentos, se não quer dar muitas explicações, fala que entrou num novo momento, que quer repensar algumas coisas e que entende que não quer mais ficar dentro de um terreiro. Pede licença e sai. Também não sai de qualquer forma, não sai brigado, não sai falando mal. Agradeça por tudo que você vivenciou ali dentro. Dentro de uma jornada espiritual, muita coisa acontece dentro de um terreiro. Muitos problemas podem acontecer que não são falados, principalmente quando a gente está no início da nossa jornada espiritual ou a gente está vivenciando já a jornada há um tempo e as coisas voltam a repetir. Entendam que pessoas são falhas e pessoas naturalmente vão errar. Só que assim, não queiram dar conta do outro. Não queiram obrigar o outro a agir da forma que vocês acham que tem que ser. Vocês podem evitar muitos problemas se vocês usarem o diálogo, a comunicação. A comunicação é a chave de tudo. Chega, conversa, sejam transparentes. Se o outro não concorda, cabe você aceitar esse espaço ou não. Não queira obrigar o outro a pensar como você. Não queira mandar nos seus líderes religiosos, nos seus irmãos mais velhos. Cabe você. Um problema é que a gente se sente injustiçado. Logo a gente quer rebater, a gente quer mostrar pro outro que a gente não tá errado. Mas analisa. Analisa se realmente você está errado. E mesmo que todos falem que você está errado, se você achar que está certo, apenas cabe você a trocar. Estar dentro de um terreiro é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. A gente congrega, a gente tem contato com os nossos pretos velhos, nossos exus, as nossas entidades no geral. A gente se cuida, a gente se blinda, a gente fica bem, mas estar dentro de um terreiro ainda estamos com pessoas. E pessoas falham, pessoas erram. Então o intuito desse vídeo foi mostrar para vocês justamente isso. Evitem alguns problemas que podem ser literalmente evitados. Muito do que eu tô falando com vocês aqui, eu aprendi através de maturidade espiritual. Como eu falo para vocês, não sou detentor de verdades absolutas, eu sou apenas um irmão mais velho que tem um pouco mais de experiência do que vocês. E a ideia aqui é mostrar para vocês que muitas das vezes a realidade que vocês estão vivendo, que vocês acham que só com vocês que acontecem, não. Acontece em todos os terreiros. Já vi muita coisa desse tipo acontecer, já vi muitas histórias desse tipo acontecer. Então a ideia é proteger vocês, porque quando vocês sabem onde vocês estão entrando, vocês não se frustram. Se você sabe que um líder era daquela forma, às vezes grosso, que humilhava as pessoas e ele te humilha, você não pode ficar chateado. Você sabia que ele era assim. Se você entra numa casa que foi falado que não pode faltar a gira, que tem que estar, que a gira em primeiro lugar, e quando chegar o seu momento de não poder faltar, você não pode ficar chateado. Você sabia que era assim. Então, meus amores, eu espero que esse vídeo tenha trago reflexões poderosíssimas sobre a nossa espiritualidade para vocês, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre um lado da Umbanda que as pessoas não falam, que as pessoas não comentam. E infelizmente, eu acho que era uma coisa que todo mundo precisava falar. Uma coisa que eu sempre oriento a vocês, que vocês podem levar inclusive para os líderes religiosos de vocês. Fazer uma pauta para todo médium novo que entrar na casa, ele receber isso, ele saber como é a casa, como que a casa pensa, como que a casa se comporta, porque isso é muito importante para não ter frustração. Certo? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e até sexta-feira que vem.